Abrindo os trabalhos da tarde desse seminário, vamos dar início ao terceiro painel, que versa sobre a universalização do acesso aos bens culturais. Para tanto, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa a palestrante, mestranda em multimeios do Instituto de Artes da Universidade de Unicamp, professora Bel Machado. Boa tarde a todos. Quem não estava aqui de manhã, eu sou Bel Machado e eu fui convidada. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a participação de vocês todos da universidade, do Ednilson, das secretarias, dos apoios, porque são eventos que a gente tem que aproveitar ao máximo, não é? Para falar um pouco da inclusão. Eu fui convidada aqui pelo Ednilson. Vou até perguntar para ele para abrir essa exposição, a universalização do acesso aos bens culturais. Ednilson, antes de eu começar, qual a expectativa dessa abordagem? Eu acho que é fazer uma radiografia do que tem sido proposto em termos de políticas públicas e em termos de sociedade civil, quais são as iniciativas que já existem. Ok. Então, não, é isso. Quais são as iniciativas que já existem? Então, eu fui chamada aqui também, né, representando um pouco, não só o meu trabalho como audiodescritora, mas representando a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Campinas. Então, falar rapidamente, né, Ednilson, as diversas esferas de trabalho, como a gente tem tentado trabalhar com o conceito de inclusão em Campinas, né? Então, eu sou audiodescritora, eu comecei fazendo o vídeo narrado em 1999, 2000, né, no Centro Cultural Braille de Campinas. Minha formação é em filosofia e em cinema. E tudo bem que eu fiz também agronomia e fonoaudiologia, mas essa parte dá até vergonha, mas enfim, não faço nada com isso. Mas enfim, em 2013 trabalhei como voluntária no Centro Cultural Braille. E daí, em 2004, teve o primeiro edital de pontos de cultura. Foi o primeiro edital do Brasil, e a gente fez lá o Ponto de Cultura Cinema em Palavras, né, que era um projeto de inclusão digital e social. E ali eu continuei, dei continuidade ao que eu fazia desde 2000, mas com uma certa disciplina, com um foco, e começamos, então, no que hoje eu chamo de educação visual da pessoa com deficiência visual, para o cinema, né? Eu dei aula há 11 anos no MIS Campinas, Museu da Imagem e do Som, de professora de História do Cinema. Então, com essa bagagem é que eu fui até convidada. Então, vou falar rapidamente desse percurso e o que a gente faz agora nessa secretaria que foi recém-criada em Campinas. Primeiro, a minha incursão na audiodescrição, ela surgiu a partir da filosofia, né? Então, estudando os filósofos iluministas que investigavam as metáforas óticas, então Denis Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, a partir de textos que eu estava estudando na graduação, foi a última graduação que eu fiz na Unicamp, a gente estudou a Carta sobre os Cegos. Então, imediatamente eu fui convidada para passar filmes, eu também era professora de cinema, passar filmes no Braille. E daí achei muito esquisito, por que eu vou passar filme no Braille? Ninguém enxerga, né? 1999, daí todo mundo falou, você é louca, o que você vai fazer lá? Mas, enfim, tinha uma coordenadora que já estava começando a fazer isso, que era a Eduarda Leme e a Cristina Loyola, em 99. Então, eu encampei isso, eu entrei e daí eu fiquei 11 anos no Braille desenvolvendo o que hoje se chama audiodescrição. Levei a filosofia, então foi lendo os textos que investigavam a questão do conhecimento por meio de todos os sentidos e não só do olhar.
Então, lendo Cândido, que é o homem que vê tudo com bons olhos, né, do Voltaire, a Carta sobre os Cegos, que é uma carta na qual os filósofos vão investigar um homem que vai fazer a operação de cataratas, vai passar a enxergar. Como será que ele vai ressignificar o mundo enxergando? Então, eu falei, eu vou para o Braille desde que eu possa levar a filosofia junto. E daí eu passei semanalmente a ir lá e exibir filmes e levar essas leituras, né, e que geraram artigos publicados e para dar essa dimensão, né, da literatura, da construção do conhecimento para as pessoas que não enxergam. Daí, em 2004, teve o Ponto de Cultura, o primeiro edital, a gente fez e ganhamos, e daí, com o Laboratório de Informática, a gente conseguiu ampliar, né, ou seja, dar a liberdade do indivíduo se relacionar com o mundo na sua plenitude, ou seja, ele pesquisar o que ele quer. Né, porque até então as pessoas cegas iam pesquisar como? Dependiam dos outros lerem, ou de não sei o quê, não tinha nada. Então, ali, com essa ferramenta, foi um grande impulso. E aí trabalhei ali, fazendo inclusive exibições mensais no MIS de cinema com audiodescrição. E foi um percurso bem solitário, né, no início, mas já em 2006 eu comecei a saber de outras pessoas que estavam fazendo, não tinha essa coisa do Facebook, então era difícil. Mas daí, em 2008, teve o primeiro encontro nacional de audiodescrição na Pinacoteca do Estado. Foi quando a gente se reuniu, foi muito bacana. E daí a coisa andou, né, as relações. Então, eu costumo dizer que eu aprendi a fazer audiodescrição e estou aprendendo até hoje com as pessoas cegas. Eu tive o privilégio de aprender com eles no cotidiano. Eu fiz uma exibição de mais ou menos 300 filmes com audiodescrição ao vivo. Nem se pensava fazer roteiro. Como eu era professora de cinema, eu conhecia todos os filmes muito bem, então não era uma coisa completamente nova, eram filmes que eu tinha visto pelo menos 2, 3 vezes, então, e exibia tudo, desde Harry Potter, que era a época do Harry Potter, Senhor dos Anéis, e daí muito cinema brasileiro, muito cinema europeu, que eu gosto, mas também algumas coisas que pediam, às vezes, que eram aqueles Velozes, Furiosos e não sei mais o que, enfim, todo o gênero. Bom, em 2013, então eu trabalhava nessa questão da inclusão cultural para o cinema. Em 2013, o governo de Campinas criou a secretaria por decreto e depois já virou lei 4 meses depois. Então já é uma secretaria, não é mais extraordinária. E a missão dessa secretaria a minha chefe, a minha secretária, eu sou assessora direta. A minha chefe, ela é cega, congênita, é advogada e tem uma visão de mundo mais do que de inclusão, ela sempre foi de empresa privada, uma inclusão e uma visão de mundo muito autêntica. E eu acho que é isso que lidera a equipe toda ali, apoiada completamente pelo governo. Né? Então, eu não acreditei quase, quando eu falei, nossa, vai ser criada uma secretaria. Então, o que acontece quando tem a secretaria? Diferente do que muitas pessoas falam, e eu acho que também tem o seu lado verdadeiro, né? Por que não uma coordenadoria? Porque a secretaria você tem uma dotação, você tem um empoderamento, você não precisa tentar convencer cada secretário de cada área de que a inclusão é importante para todos, em todas as esferas. Você tem uma dotação, você tem uma secretaria, você tem um respeito. Então, a gente está ali trabalhando em diversas esferas. Primeiro, da empregabilidade. Mas, para a empregabilidade, o que a gente tem que ver? A capacitação, a formação. Mas, para a formação, nós temos que trabalhar com a família. Porque não adianta a pessoa com deficiência, porque daí você encontra a questão da família, que não quer que deixe de ganhar o recurso e vai trabalhar. E, para isso, você precisa dar o quê? Essa noção do todo. Então, a gente trabalha em diversas esferas. A gente trabalha em parceria com todas as secretarias. Como que a gente começou a fazer isso? Né? Quando Edmilson fala aqui a universalização do acesso aos bens culturais. Bom, é um direito de todos. Como você vai fazer com que toda uma cidade de 240 anos comece a pensar na inclusão? Então, aí é a importância da formação. A gente dá cursos de acessibilidade, noções gerais de acessibilidade, cursos presenciais, cursos à distância para todas as secretarias do município. E para quem quiser participar, nós temos fóruns de discussão também. E daí, o que acontece? Você vai formando a consciência,
na verdade. Então, por ofício, todas as secretarias são convidadas a fazer um curso de Libras, um curso de audiodescrição. Como a minha formação é em filosofia, eu começo a falar primeiro do lugar que... Quem somos nós, né? Antes, é como falar da educação ambiental há 30 anos atrás. Como é que você vai falar de educação ambiental se o sujeito ainda não sabe nem o que ele representa no seu bairro, na sua casa, né? Por que ele vai reciclar se ele ainda não sabe que parte ele é daquela engrenagem? Então, a gente começa a trabalhar sempre de dentro para fora. Quem é o indivíduo, quem é você, para falar da diversidade, para falar daí do movimento de inclusão. Como história do cinema, para falar da história da linguagem do cinema. O que é o olhar, dessa teoria do olhar, né, que o olhar é plural. A partir do momento que o indivíduo se encontra naquela pluralidade, ele vai ouvir falar da diversidade de um outro modo. Então, a Secretaria de Turismo começa a nos procurar. Nós damos cursos de 40 horas semestrais, duram 3 meses o curso. O cara da Secretaria de Turismo, ele vem nos procurar. Vamos fazer o passeio turístico acessível, vamos ver lá aquele bosque com os animais, vamos ver aquela paisagem, vamos ver isso. O cara da Secretaria de RH já vai começar a falar como é que a gente trabalha com isso aqui, né? E o sistema do próprio site da prefeitura, ele é acessível? Então, também já vai para essa área. Cultura e educação, é claro, automaticamente está mais ligado, embora não seja tão fácil assim. E assim todas as esferas. Então, a gente acredita que, a partir do momento que a informação ela vai sendo adequada para todas as esferas e sai dessa coisa da cultura e da educação só, ela começa a fazer efeito por si só. Então, em Campinas, hoje, a gente trabalha com esses cursos de capacitação, cursos de formação, né? Eu não gosto desse termo, capacitação, mas esses cursos de formação, tanto mais breves, para ter uma noção geral de todos que está lá, o atendimento ao cliente, a reclamação do telefone 156. Então, você vai fazer experiências de cursos de 2 horas só. Então, fecha os olhos, põe um filme para eles assistirem de olhos fechados, né? As atendentes do atendimento de reclamações. Então, elas saem de lá falando, olha, eu nunca mais vou receber uma reclamação, eu vi isso de várias delas, de uma pessoa surda, de uma pessoa cega, do jeito que eu ouvia. Porque eu falava, ela vê essa pessoa, porque eu não entendia o que ela queria, porque eu não tenho isso no meu universo. Então, essas pequenas ações da secretaria têm sido assim geniais, porque a gente tem sido procurado. E pela sociedade civil também, não é só as instituições e tudo mais. Então, isso tem sido muito legal. A gente vai daí trabalhar junto com a assistência social, trabalhar junto com o Ministério do Trabalho, né? Então, tem o CEPAT lá em Campinas, que tem a lei de cotas. Então, a gente faz palestras e tal. Daqui a pouco chovem as empresas que vão levar multas, né? Se não empregar. Mas a gente faz isso com muito carinho. E a secretária, ela acredita no seguinte: não adianta, às vezes, numa sociedade como está, e Campinas é difícil também, você chegar impondo uma cultura da inclusão. Porque daí você gera aquela briga de movimento, eu tenho meu direito, não sei o quê. E o que mudou até agora, assim? A gente tem que lutar, tem que pedir os direitos. Mas ela acredita, e a gente está tendo um sucesso quanto a essa metodologia, de que, na verdade, é uma grande falta de informação, né? As pessoas não são assim porque elas querem, algumas querem, mas é por falta de convivência com a diversidade. Então, nós temos que proporcionar acesso aos bens culturais para que as pessoas convivam mais com a diversidade, para que isso seja um processo mais natural. E ele a gente pode dizer hoje, foi muito bem avaliada a Secretaria esses 2 anos, na área de políticas públicas, algumas mudanças de leis municipais que a gente tem que mudar. Então, a questão da calçada, tem as leis municipais, a calçada de quem? Então, é uma conscientização. E depois você vai na saúde, você vai nos postos de saúde, você vai nos centros de convivência que tem nas grandes periferias mais distantes. E ali você vai agindo
com esse curso de formação dentro da secretaria para todas as secretarias, a gente faz até um projetinho piloto. Olha, como é que você pode começar essa discussão no seu departamento? Ah, você é do turismo, você é seja qual for a área. Começa por aqui, faz desse jeito. E daí você que vai saber desenvolver melhor do que eu, porque eu estou em outra área. Então, acho que essa metodologia ela tem sido muito eficaz. Eu trabalho na área mais cultural, então é acessibilidade a teatro, cinema, museus, passeios turísticos, tudo que tem uma informação visível. E onde é que não tem uma informação visível? Não é mesmo? Então, a gente tem que ampliar. Né? Eu disse agora de manhã, tem um equívoco muito grande da prática da inclusão social nos últimos anos, né? Você não inclui socialmente se você não desenvolve a autonomia da pessoa com deficiência. Como é que você desenvolve a autonomia da pessoa com deficiência? Você informa. Você informa e você proporciona práticas de exercício para que elas desenvolvam essa autonomia intelectual, a liberdade do pensar. Né? Se você... Essa é uma postura minha e também um pouco da secretaria. Se você vai até a instituição, leva tudo até a instituição, providencia transporte e tudo mais, e sempre a pessoa não tem que sair dali. Então, isso é muito complexo. Claro que o transporte para alguns eventos é muito bacana, mas para tudo? Então, o que acontece? A gente tem uma gama de eventos enormes, atrelados, às vezes, a questões atitudinais das próprias pessoas com deficiência, dos próprios familiares e das próprias instituições. Então, é uma mudança de conceito. Então, mais do que trabalhar com a inclusão, é uma mudança de conceito. Né? Cursos para diretores de cinema, a gente faz lá, que é o que eu vou fazer um pouquinho rapidamente amanhã, né? Como fazer um filme inclusivo. Isso envolve muitos conceitos, né? O da teoria e o da prática. Então, eu como professora de cinema, eu vou dizer para a pessoa com deficiência visual a diferença da radionovela para o cinema. Não, ele sabe, então, tem uma câmera. E onde está essa câmera? Né? Então, a audiodescrição no cinema, ela é formada, a comunicação visual, né, a comunicação da imagem, ela é estabelecida por dois elementos. O conteúdo da imagem, que é racional, e a forma como essa imagem é mostrada. Né? Tem duas formas de você comunicar uma imagem no cinema. O conteúdo puro da imagem e a forma como ele é mostrado. Então, é o exemplo que deram alguém aqui de manhã. Sobre a mesa temos um arranjo de flores. Mas se isso for para o cinema, onde que está a câmera? A câmera é mostrada de cima para baixo? Não que essa terminologia tenha que estar dentro da audiodescrição, mas o olhar do cineasta, do roteirista, se ele pôs a câmera lá no chão, mostrando para cá, ele pensou em alguma coisa. Não é a mesma coisa de eu falar que a câmera está lá do lado e nós vemos um arranjo de flores aqui. Da onde é mostrado? É de cima? Ou a câmera está o tempo todo rodando em volta desse arranjo de flores? Né? O que dá o sentido do cinema é a articulação dos planos. Existe um propósito, existe uma linguagem, uma maneira de ser contado isso. Isso tem que estar dentro do repertório imagético da pessoa com deficiência visual. E a gente na secretaria faz isso, em todas as esferas. Se a imagem é comunicada pelo conteúdo e pela forma, eu não posso excluir nenhum nem outro. Eu tenho que ter acesso. Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos informar, vamos dar cursos para todos, porque você dessa área vai saber melhor do que eu como é que você vai fazer com esse conteúdo que eu estou te passando. Você da sua área vai saber melhor do que eu. O que a gente não pode é não informar. Então, é necessário, para mudar conceitos, para você querer que a pessoa com deficiência se inclua, ela precisa participar de um debate verdadeiro. Então, incluir para o cinema. Incluir para ver o cinema ou incluir... Por que não incluir para que ele participe
da discussão sobre a linguagem que foi utilizada naquele cinema. Eu estou falando tudo isso com uma experiência empírica. Eu trabalhei 11 anos no Centro Cultural Braille, dando curso de cinema, de história do cinema, de roteiro, fazendo filmes. Então, eu sei que isso é possível. Não é uma coisa que eu imaginei e estou aqui falando. Isso é possível. Por que essa resistência de muitas pessoas com deficiência visual em entrar nisso? Porque é uma resistência, é um medo do novo. A gente tem isso, a gente que enxerga. Né? Todo mundo tem. Então, enquanto a gente não começar a entender que a inclusão social ela só vai acontecer quando houver o desenvolvimento da autonomia intelectual e cultural das pessoas com deficiência, isso serve para a gente que forma, para as pessoas que estão nas entidades, para todo mundo, não vai haver inclusão social. Porque você passar filme para as pessoas cegas e elas não poderem, no debate, depois do filme, na sala de cinema, dizer por que gostaram ou não de uma sequência, elas não estão incluídas. Você está excluindo. Se você não falar como a linguagem do filme, como ele foi feito, como que ele provocou esse sentido, você não está incluindo. É uma falácia. Então, a gente tem que pensar isso em todas as esferas. A mesma coisa na obra de arte. Você vai fazer a audiodescrição de uma escultura. Então, tudo isso a gente trabalha na secretaria de um modo muito, muito consciente. É uma questão conceitual. Você quer incluir, você vai ver, então, o que é. Você vai fazer a audiodescrição do bosque. Não vai lá e fala um monte de árvores. Eu não sou bióloga, eu não sou dessa área. Realmente, eu vou lá e vou falar muitas árvores. Árvores verdes, né? É só o máximo que eu consigo falar das árvores. Vamos procurar alguém ali da biológica para falar, não, essa aqui, ó, a árvore é assim, é desse tamanho, a casca tudo bem, pode tocar. Mas tem 1000 informações sobre as árvores que a pessoa que é da área, ela vai... Vamos dar um curso de audiodescrição para elas. Então, é elas que estão fazendo também na secretaria, porque se eu for fazer, vai ficar ridículo. Da dança, coisa mais difícil do mundo para mim. Porque eu não tenho conhecimento da linguagem do corpo, eu tenho da linguagem do cinema. Daí eu vou fazer da dança, vocês não vão. Se um dia vocês vão falar, a Bel vai fazer da dança, vocês não vão. Eu estou fazendo porque eu fui obrigada, porque não tem mais ninguém para fazer. Porque eu vou falar, a perninha sobe, a perninha desce. É ridículo. Agora, vocês já ouviram uma dançarina fazendo audiodescrição? Ou um diretor de dança? É a coisa mais linda do mundo. Você vê, porque ele fala do corpo, do próprio eixo, ele sabe falar daquela linguagem, o que foi importante naquele movimento. É outra coisa. Daí você consegue ter uma fruição daquela arte. Então, que mais, Edmilson? Só isso? Já passou meu tempo. Do quê? A oficina, então. Amanhã eu vou fazer uma oficina. Às 14h. Com algumas orientações sintetizadas, que é de como fazer um filme inclusivo. Essa oficina eu já fiz para produtores, roteiristas, realizadores de cinema. Então, isso foi tocado aqui de manhã. Não é no sentido de você... Aliás, o título da outra era assim, como fazer um filme inclusivo sem esbarrar na questão da criação da obra de arte. Porque não é você pegar o cineasta e falar, olha, pense que vai ter uma audiodescrição, deixe momentos de silêncio no filme. Não é isso. Aí, né, na filosofia a gente fala, o próprio Kant também falava, né? Se você for pensar no que o espectador vai achar da sua obra, você já não está produzindo obra de arte. Isso não é uma obra de arte. Então, você não tem que pensar nisso. Letícia também abordou de um outro viés isso. Só que se um cineasta, um roteirista, ele vai assistir um curta e ele fecha os olhos e ouve aquele curta sem audiodescrição, ele não vai mais fazer o roteiro dele do mesmo jeito. Numa panorâmica, de vez dele pôr uma voz em off falando o que o cara está pensando da infância dele, ele vai deixar 3 segundos, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele não vai esbarrar na criação artística dele, mas ele vai pensar, peraí, deixa eu deixar 4 segundos aqui, porque se eu estou mostrando essa panorâmica do lago para todo mundo, vai ter um espectador cego, alguém vai ter que estar falando que a imagem é mostrada do jeito que quiser, tá? Não precisa falar panorâmica, nada disso, mas enfim, a câmera percorre todo o lago, levanta para as montanhas, abaixo, não sei. Então é isso.
Amanhã eu vou falar um pouco dessa experiência. Eu já fiz roteiro também, já fiz um filme. E dessa experiência da educação visual da pessoa cega para o cinema. Como a gente dar os elementos para que essas pessoas desenvolvam o seu repertório imagético para que ele possa ter uma maior fruição da arte. E da arte em movimento é uma coisa maravilhosa, genial. E a gente tem que entender que o cinema, o que dá o sentido do filme é a articulação dos planos, é a maneira como esses cortes são feitos, a distância da câmera, o tempo, o ritmo. Essa fruição, a gente foi educado visualmente, nasceu enxergando. Mas quem não nasceu enxergando, a gente tem que dar exatamente todo esse repertório, né? A minha dissertação do mestrado é no Instituto de Artes, Departamento de Cinema. Então, eu estou voltada para isso e tem depoimentos, tem gravações. Tudo isso vai ficar um material muito legal a partir de julho. Então, eu acho que é uma experiência que pode ajudar os produtores de arte, de um modo geral, a pensar no público que não enxerga, sem esbarrar na sua criação artística. Isso é fundamental. Acho que é isso. Obrigada. Até amanhã. Agradecemos à professora Bel Machado pela brilhante palestra que nos trouxe aqui um panorama não só da sua experiência lá em Campinas, como também das políticas públicas, das ações afirmativas, e focando principalmente os desafios que ainda precisam, né, ser enfrentados para que a gente consiga realmente construir a sociedade inclusiva que todos nós queremos.